A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Meu nome é Risolene. Hoje o nosso estudo vai estar aqui em Gênesis. Eu vou estar falando aqui no capítulo 32, no versículo 22 para frente. Vou estar falando aqui de Jacó, né? E já tem outros vídeos também, mais antigos, que eu já falei. Mas hoje eu quero enfatizar bem aqui algo que está no meu coração, em nome de Jesus. Então aqui está falando de Jacó, passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los a passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, e peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então aqui a palavra do Senhor nos mostra, né, esse momento aqui de Jacó lutando com o anjo do Senhor, né, e é algo assim que a gente vê a aflição que ele estava, ali com certeza ele tinha medo de tudo que ele fez ali quando ele saiu, em relação a Esaú, ali ele estava com medo, né, de uma luta, uma retaliação, uma situação de vingança, né, e ele ali, né, teve esse encontro ali com o anjo do Senhor e teve essa determinação de não largar o anjo, né, e não soltar por nada sem a bênção dele. A história de Jacó mostra que o tempo todo na vida dele, ele sempre valorizou a bênção de Deus. Mesmo que ele ali percorreu caminhos errados, ele fez, né, mas ele nunca, ele sempre teve essa convicção de valorizar a bênção de Deus. E mesmo quando ele estava vindo, né, fugindo, ele ali já pediu para Deus a proteção do Senhor na vinda, na volta, para Deus prover ali tudo que ele precisava. E se Deus fizesse isso, Deus ia ser o Deus dele, né? Então, mostrando assim que mesmo diante dos erros dele, do pecado, das fraquezas dele, ele nunca abriu mão de ter isso com Deus, né? Então, é o que nós devemos ter no nosso coração
essa convicção a gente tem que colocar na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, que por nada nós vamos largar Deus. E que isso tem que ser todos os dias, todas as noites. Isso tem que ser, enquanto a gente viver nessa terra, a gente ter isso no nosso coração, que por nada nem por ninguém nós vamos largar Deus, né? E nós temos que valorizar a bênção de Deus, né? E a bênção maior que nós temos na vida é a nossa salvação através de Cristo. E nós, tendo isso em nome de Jesus, nós vamos ter a paz do Senhor, que é uma bênção extraordinária, a alegria do Senhor, né? A graça do Senhor que nos basta. E tudo que a gente for fazer, a gente procurar ter Deus na nossa vida, né? E mostra que também a gente, além de... Para a gente conseguir se manter no caminho firme, nós precisamos ter a palavra de Deus todo dia conosco, né? Que é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Quem tem Jesus tem Deus, quem tem Deus tem o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter isso, né? Na nossa vida sempre. E ser como Jacó, né? Não abrir mão disso, não largar o Senhor por nada. E aqui ele era um homem determinado, né? A palavra de Deus mostra que no ventre da mãe dele já tinha lá essa briga entre ele e o irmão, né? E aqui ele passou por isso. E quando ele volta mancando, mostra pra gente que Deus, que ele dependia totalmente de Deus, né? Estava ali andando, agora não como Jacó, mas como Israel, não com a perna de carne, mas com a perna ali espiritual mesmo, com a proteção de Deus e com a bênção de Deus, que foi algo que ele lutou para conseguir, né? E Deus o abençoou, né? Que a palavra de Deus fala que ele lutou ali com Deus como lutou como um príncipe, né? Deus reconheceu isso, né? E esse rio Jaboque aqui, ele é um rio que, conforme aqui as escrituras, conforme aqui a explicação dessa Bíblia que eu tenho aqui, mostra que é um rio que corta ali as montanhas de Gileade entre o mar da Galileia e o Mar Morto, né? E correndo em direção ao Jordão, é cerca de 70 quilômetros ao sul do mar da Galileia, né? O encontro de Deus com Jacó, a luta com aquele que se revelou como Deus, resume, né, a atitude de Jacó em relação a Deus durante toda a sua vida, confirmando o poder supremo de Deus e não a força ou a astúcia de Jacó. A derrota de Jacó resultou em bênção, né? Então ele não abria mão dessa bênção, ele lutou por essa bênção e ele conseguiu, né? Então Israel, né? Ele luta com Deus. Uma vez derrotado por Deus, Jacó deixou de ser ali o enganador, o suplantador, né? E se tornou aquele por quem o próprio Deus lutou. Nossa, que coisa tremenda, lindo, né, isso? Então aqui, uma vez que ele foi derrotado por Deus, Jacó deixou de ser o suplantador e deixou de ser o enganador, né? E se tornou aquele por quem o próprio Deus lutou. Então Deus, na verdade, retirou-se antes do amanhecer, quando a visão de Jacó ainda não era total, uma visão total de Deus. É incompatível com as limitações mortais do ser humano. Então nós, tem coisa mais rica, tem privilégio maior do que Deus lutar por nós, né? Então foi isso que aconteceu, né? Jacó, ele se tornou, ele lutou
ele nunca abriu mão dessa bênção, ele sempre quis essa bênção. Ali quando ele fez aquele prato ali de lentilha e Esaú fez a troca com ele, ele sempre valorizou a bênção, ele sempre quis essa bênção, né? E quando ele teve que fugir daquele lugar e ir lá para a casa do tio dele, sempre tudo que ele ia fazer ele notava Deus, né? E mesmo ali o tio dele também enganando ele, passando a perna nele, mas ele se manteve ali firme, né? E nunca deixou de acreditar em Deus, nunca deixou de notar o Senhor na vida dele, né? Por isso que tudo que ele colocava a mão, tudo que ele fazia, o Senhor abençoava, né? Aonde ele colocava a planta do pé dele, o Senhor dava a ele como herança, né? E quando ele voltou, ele foi como um fugitivo, né? Como alguém que estava, né? Alguém que tinha enganado, mas quando ele voltou cheio de riqueza, com a família grande, com servos, né? E ali no meio do caminho, quando ele ficou sabendo que o irmão dele estava vindo, né? Com aqueles homens, com uns 400 homens, né? E, enfim, acho que tinha muito mais, a Bíblia fala, mas o que estava vindo ao encontro, né? Então ali o coração dele temeu, ele ficou com medo, né? Do que poderia acontecer com ele, com a família. Mas aí o Senhor teve esse encontro com ele e a sorte dele foi mudada e toda aquela raiva que estava no coração de Esaú foi aplacada, foi, né? E quando eles se viram, a única coisa que eles fizeram foi chorar, se abraçar, se perdoar, né? Então é isso que nós devemos ter todos os dias, né? Ter essa determinação, né? Essa convicção que Jacó tinha de sobra, né? E ter sempre o desejo de estar na presença de Deus, na casa de Deus, né? Mesmo que você está congregando em algum lugar e de repente você se chateia com aquele lugar, não quer mais congregar ali, não se vê mais naquele lugar, mas não deixe de congregar. Procure um outro lugar que você se sinta bem e que também pregue a palavra de Deus, um lugar que também ama as leis do Senhor, os estatutos, que vive a palavra e congregue, né? Porque nós temos que ter realmente no nosso coração, como diz a palavra de Deus, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Nós temos que pedir isso a Deus, para que Deus nos fortaleça, para que a gente não saia da casa do Senhor, como alguns irmãos fazem, se afasta e perde a salvação. Então nós devemos pedir para sempre estar na casa do Senhor. E a gente pede, a gente busca, né? Porque vai caminhar junto isso. A gente faz a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Então a gente tem que pedir todos os dias para estar na casa do Senhor. E a gente tem que buscar isso. Quando vem o desânimo, quando vem a preguiça, quando vem a tristeza, a angústia, às vezes a gente se chateia. E às vezes a gente se chateia com os irmãos, com a palavra, enfim, mas fica firme no Senhor, na rocha, né? E quando a palavra vier e confrontar, vá conversar com Deus, vá orar, vá pedir a Deus para Deus te dar discernimento, para aquilo que tiver errado ser corrigido, mas não saia da presença de Deus, não largue Deus por nada nessa vida. E se você já fez isso, se afastou, volte para a casa do Senhor. Procure um lugar para congregar, procure um lugar para ouvir a palavra de Deus. E entenda que quem foi na cruz foi Jesus que pagou um alto preço. Foi Deus que amou tanto o mundo que deu o Filho amado dele, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Volte para Jesus, né? Volte para a presença dele, congregue em algum lugar. Tenha a palavra do Senhor ali na tábua do seu coração, na sua boca, na sua mente, no seu espírito, né? Para que você possa verdadeiramente vencer, né? E vencer não é só coisas materiais. As pessoas ficam muito apegadas a isso. Nós precisamos, e Deus sabe que nós precisamos das coisas materiais. Enquanto a gente estiver aqui na terra, nós vamos precisar ter um teto para morar, nós vamos precisar
ter o pão de cada dia, ter a comida na mesa, nós vamos precisar ter vestimenta, ter calçado, enfim, nós vamos precisar, né, ter uma vida digna de filho de Deus, e Deus sabe de tudo isso, e Ele cuida de tudo isso, né? Ele está no nosso trabalho, Ele está na nossa casa, Ele está onde a gente colocar, onde a gente notar o Senhor, Ele vai estar. Onde a gente invocar, onde a gente pedir, Ele vai estar. Só que aí nós temos que ser grato, né? Buscar o Senhor, né? E se manter ali, pedir a Ele a constância, permanecer, né? Na palavra dEle. Quando errar, pedir perdão e prosseguir, né? E se você, meu irmão, minha irmã, está distante, volte, porque se Jesus disse que estava perto quando Ele veio, imagina agora, está muito mais perto, né, da volta do Senhor. E a volta do Senhor vai ser algo bom para quem estiver fazendo a vontade dEle, mas para quem estiver fora da vontade dEle vai ser algo terrível, né? Então, que a gente possa estar preparados para esse dia, né? Para a volta do Senhor. Se o Senhor tiver nos recolhido antes, que a gente possa estar com Ele. Se o Senhor voltar e a gente ainda estiver aqui na terra, que a gente possa ir com Ele. Então que eu, você, meu irmão, minha irmã, a gente tenha essa determinação que Jacó teve, né? De não abrir mão da bênção, de não soltar o Senhor, de não largar o Senhor por nada nem por ninguém, de ter sempre o nosso coração preparado para Deus. E a maneira eficaz de preparar o nosso coração para Deus é com a palavra dele, né? Então a gente sempre ter ali a palavra do Senhor no nosso coração, para que a gente possa viver no centro da sua vontade. E a palavra dele vai estar sempre ali iluminando nossos pés, nosso caminho, né? Para que a gente possa ter uma vida abençoada. E essa vida abençoada é ter a paz do Senhor. Porque não adianta ter uma casa bonita, ter tudo dentro dessa casa e não ter paz, né? Mas ter a paz do Senhor. A paz do Senhor dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito, onde nada nem ninguém possa arrancar isso de você, tá bom? Ter a alegria do Senhor, ter a salvação do Senhor, né? Viver em paz com o Senhor, né? Em nome de Jesus. Então, que eu e você, a gente possa ter o Senhor nas nossas vidas todos os dias, todas as noites. No nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você gosta desse canal, eu peço que você entre aqui, se inscreva, compartilhe, dá um joinha, faz um comentário, para que o canal chegue para outros, né? O desejo do meu coração é que essas mensagens cheguem em toda a terra habitada e que o Senhor alcance vidas, alcance pessoas que precisam ouvir, que se identificam com as mensagens. Cada irmão, cada irmã se identifica com uma determinada pessoa pregando. A gente às vezes escuta muitas pessoas, eu escuto muitos irmãos e são uma bênção, né? E a gente tem ali os irmãos que a gente se identifica na pregação, que a gente gosta do jeito que a pessoa prega, do jeito que a gente lê os livros ou escuta as pregações, a gente se identifica com essas pessoas. Então eu espero em Jesus que eu também seja uma pessoa que muitos irmãos venham se identificar, né? A palavra não é minha, é do Senhor, eu sou apenas alguém praticando o ID, somente isso, pela graça de Deus. E eu louvo a Deus por Ele me dar o privilégio de falar da palavra dEle. Então, meu irmão, minha irmã, que você venha fazer parte aqui do nosso canal e que tudo seja para a glória de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.